Bom dia, paz, bem, todo tipo de saúde a todos também. Bem, chegamos ao segundo semestre, 1º de julho, uma quarta-feira, aqui no hemisfério sul, inverno. Hoje, na capital paulistana, um dia de sol, mas uma temperatura agradável e que nós possamos seguir. Lembrar uma coisa, que nós temos que levar a palavra em todos os continentes. Eu sei que aqui meu canal no YouTube é pouquinho, são poucos os que se inscrevem, mas eu espero que você, se gostou, né? Você que gosta da palavra de Deus, né? Se identificou um pouquinho comigo. Eu sou Teca Mendes Castro, escritora, ambientalista, né? Eu brinco que São Francisco de Assis foi o primeiro ecologista na história, né? Então ele falava com raposas, com os animais, com... Porque às vezes os homens não queriam escutar as palavras de Deus, mas os animais gostariam e o ouviam. Então eu falo que ele, para mim, foi o pai da ecologia, o pai do meio ambiente. Claro, Deus acima de tudo, gente, mas aqui na Terra, né, se tem uma pessoa que levou a questão ambiental, foi São Francisco de Assis. Eu vou aqui ler 3 livros com capítulos diferentes, aliás, 3 livros da Bíblia, a palavra, com capítulos, né, cada um seguindo um capítulo. Continuando Macabeus, eu tenho lá em outras 2 redes sociais todo o primeiro livro de Macabeus, que é histórico. Olha, não sei se sou eu, mas ele tem muito do que nós vivemos no hoje. A questão política, a questão de pensarmos os inimigos que puxam tapete, até o próprio sogro que quer matar o genro por questões políticas, enfim, por questões de ganância. Enfim, leiam Macabeus, primeiro livro de Macabeus. Eu vou agora para o segundo, para dar continuidade. Vou também para o livro de Apocalipse, que eu já li quando criança. Criança não, adolescente. E eu estou lendo Sabedoria. Vamos à palavra? E que Deus nos abençoe. E que façamos que nem os japoneses, sempre com um passinho a mais, tentamos seguir um patamar, sempre subir, né? Não é os outros países que desceram o nível tal, mas que nós possamos sempre subir um degrauzinho, né? Respeitando o próximo, respeitando a nós. Primeiro, respeitando a Deus, respeitando a nós mesmos e como gostaríamos de ser respeitados, então respeitando ao próximo, tá bom? Vamos lá. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Primeira parte. Documentos. Carta ao Judas do Egito. Perdão. Carta aos judeus do Egito. Saúde aos nossos irmãos judeus que estão no Egito. Seus irmãos, os judeus resistentes em Jerusalém e no país de Judá. Auguraram-lhes uma paz venturosa. Deus, Deus vos acumule de bens, e que ele se lembre de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus fiéis servidores,
que ele dispõe a vossa alma a piedade e a observância dos mandamentos com um coração generoso e uma fervente submissão. Que ele abra vosso coração à sua lei e aos seus preceitos, e que em vós dê a paz, e que vos dê a paz. Que ele ouça vossas súplicas, vos seja misericordioso e não vos abandone nas provações. Nós daqui rezamos por vós. Sob o reinado de Demétrio, pelo ano 179, nós judeus vos escrevemos na tribulação e na aflição em que nos achávamos nesta época, desde o dia em que Jasão e seus companheiros abandonaram a Terra Santa e o reino. A porta do templo foi incendiada e derramado sangue inocente. Mas nós suplicamos ao Senhor, e ele nos ouviu. Oferecemos-nos o sacrifício e a flor da farinha. Acendemos as lâmpadas e expusemos os pães. Celebrai, portanto, agora a festa da Cenopegeia, no ano de Casleu, no ano 188. Carta a Aristóbulo. Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o Senado e Judas, a Aristóbulo, conselheiro do rei Ptolomeu. Guarde um instante. Peço perdão, a rinite às vezes ataca de uma maneira improvável. Vamos lá. Carta a Aristóbulo. Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o Senado, e Judas a Aristóbulo, conselheiro do rei Ptolomeu, como também aos judeus do Egito, saúde e prosperidade. Libertados por Deus de inauditos perigos, nós lhe rendemos grandes ações de graças, porque tivemos um rei a combater. Mas Deus rejeitou aqueles que haviam atacado a cidade santa, seu chefe, chegado à Pérsia, com um exército aparentemente irresistível. Apareceu no templo de Manéia, vítima de um ardil dos sacerdotes da deusa, com razão, sob o pretexto de esposar aquela. Chegou com seus amigos para apoderar-se das riquezas a título de dote. Os sacerdotes expuseram o tesouro, ele mesmo, com alguns dos seus, penetrou no recinto sagrado, enquanto que eles fechavam as portas. Mas quando Antíoque entrou no interior, abriram uma porta secreta na abóbada. Esmagaram o príncipe sob uma saraivada de pedras. Esquartejaram em seguida os corpos e degolaram as cabeças, lançando aos que estavam do lado de fora. Louvado seja nosso Deus em todas as coisas, porque entregou os ímpios à morte. Devendo nos celebrar no dia 25 de Casleu a purificação do templo. Julgamos oportuno certificar-nos, a fim de que vós também celebreis a festa de Cenopegeia e a comemoração do fogo que apareceu, quando Neemias ofereceu sacrifício após ter reconstruído o templo e o altar. Na verdade, quando nossos pais foram levados à Pérsia,
Os sacerdotes, então inflamados de piedade, tomaram secretamente o fogo sagrado do altar e o esconderam no fundo de um poço seco, onde eles o ocultaram tão diligentemente que o lugar permaneceu desconhecido de todos. Decorreram muitos anos quando aprouve a Deus, Neemias, salvo pelo rei da Pérsia, enviou para retomar o fogo os descendentes dos próprios sacerdotes que o haviam ocultado. Ora, segundo a explicação que eles nos deram, não encontraram fogo, mas um líquido espesso. Eu ordenou-lhes que tirasse a água e a trouxesse. Uma vez preparada a matéria do sacrifício, disse Neemias aos sacerdotes que aspergissem com a água os bois e que estavam ali colocados. A ordem foi executada e veio o momento em que o sol, a princípio escondido, pôs-se a brilhar. Então um grande fogo se acendeu e maravilhou todos os espetáculos. Enquanto se consumia o sacrifício, puseram-se a rezar os sacerdotes, juntamente com todos. Jeremias ajuntava sua voz a ele. Eis a oração: Senhor, Senhor, Deus Criador de todas as coisas, terrível e forte, justo e misericordioso, que sois o Rei único e bom, o único generoso, vós que livrastes Israel de todo o mal, que fizestes de nosso país vossos escolhidos e os santificastes. Aceitai esse sacrifício oferecido por todo o vosso povo de Israel. Guardai vossa parte de eleição e santificai-a. Congregai nossos irmãos dispersos. Devolvei a liberdade aos que são escravos entre os pagãos. Deitai vosso olhar sobre os que são desprezados e abominados, e que as nações saibam que sois nosso Deus. Castigai os que nos oprimem e nos ultrajam com seu orgulho. Plantai, como disse Moisés, vosso povo na vossa terra santa. Os sacerdotes então cantaram aos hinos. Quando foi consumado o sacrifício, Neemias mandou que se espalhasse o líquido restante sobre grandes pedras. Depois de feito isso, uma chama cintilou, mas consumiu-se, enquanto que o fogo que se erguia no altar continuava a arder. O acontecimento foi logo divulgado. O rei da Pérsia, que se encontrava no lugar, contaram onde os sacerdotes levados ao cativeiro haviam ocultado fogo sagrado, que havia aparecido água, pela qual Neemias e seus companheiros obtiveram fogo purificador das oferendas. Ordenou o rei que se mostrasse o lugar e o considerasse como sagrado, após ter se certificado da exatidão do acontecido. O rei tinha por hábito tomar posse de muitas coisas das quais entregava aos que eles queriam ser agradável. Os companheiros de Neemias chamaram isso de Neftar, que quer dizer purificação, mas a maioria chamam de Neftar, certo? Daí aqui, né, qual será o nosso fogo, né, ardente? Lembro de Moisés, né, quando pisou em solo sagrado, teve que tirar seu calçado. E quantos de nós procuramos esse fogo purificador em nossas vidas? Mas no momento certo, Deus nos dá. E essa oração que eu ali nesse momento, nossa, que Deus
nos encarregue para que ela seja vista para com todos, né? Que nós possamos bendizer a todas as pessoas do mundo. Que Deus nos dê verdadeira paz, tá bom? Bem, vamos então ao nosso livro de sabedoria. Como eu digo sempre, gente, eu não sou teóloga, só sou uma pessoa que busca a Deus. Não em ambientes, em grandes templos, mas que busca a Deus através da natureza. Não falando assim, não, essa planta é poderosa, tal. Deus deu àquela planta propriedades para, por exemplo, um boldo para aliviar algum problema que nós tenhamos, a babosa, que é conhecida como aloe vera, que é boa, é um unguento para as feridas, para a pele, né? Muitas mulheres foram queimadas por causa disso. Os maridos iam às guerras e elas eram consideradas bruxas porque Deus deu a sabedoria, as mesmas, para essa questão, né? Do conhecimento das plantas para curar determinadas doenças físicas. Claro que doenças da alma, só Deus, tá bom? Então eu falo que eu não sou uma química, eu sou uma alquimista. Vamos ao nosso livro de sabedoria, né? Cadê? Isaías, sabedoria. Gente, deixa eu ver aonde que tá o meu papelzinho aqui que eu marquei. Aqui. Olha, o capítulo 14 do livro de sabedoria é continuação da idolatria. Aqui eu paro um momento. Já tem pastores criticando sobre o que aconteceu na Venezuela. Foi pela questão de criticar a ídolos de uma festa que estava acontecendo lá. Mas lá a gente não pode se esquecer que embaixo do solo nós temos as placas tectônicas que se movem, né? No oceano, a água se movimenta. Às vezes a gente pode estar vendo assim o lago numa calmaria, mas lá embaixo é um turbilhão. E com tantas explosões, a busca de petróleo, as explosões lá da Coreia do Norte, na questão de mísseis nucleares, tudo isso afeta as correntes marítimas e afeta com isso também. Eu não sou geógrafa, mas pelo que estudei de geografia, é assim que acontece. Elas se movimentam. A Terra tem rotação, translação, tem a questão ali, né, dessas placas que de vez em quando se movem. Quem nunca assistiu a falha de Santa Andreas, né, com The Rock, né? O ator The Rock, que fez assim lindamente, foi um pai ali maravilhoso, né? Que foi em busca da filha e a falha acabou ali com São Francisco, com um monte de coisa, né? Então, assim, nós temos isso, né? Então, irmãozinhos evangélicos, o que seria idolatria? Vamos pensar que tem muitos dos nossos assim, de pessoas evangélicas fanáticas, assim como existe católicos fanáticos, umbandistas fanáticos e tudo. Vamos pensar no seguinte: aconteceu porque tinha que acontecer. Claro, a gente não sabe se as pessoas têm que pensar. Isso eu falo para os meus filhos que se tornaram da religião afro, né? Das religiões de matrizes africanas.
que eu acho que não são tão de matrizes africanas assim. Falaram os escravos, da questão aí de rituais, porque de religiões aí antigas. Lembremos o seguinte, antes de orixás, né? Antes dos santos, Deus, Deus criador de tudo. E que nem até hoje eu não me conformo das vassouras lá vendidas por um valor muito alto para varrer o mal. Quem não se lembra disso? Então, assim, se isso não é idolatria também, né? Então a gente sabe que a gente tem que primeiro sempre agradecer a Deus, tá? Então vamos ao nosso capítulo 14 do livro de sabedoria. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara a atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva, porque o desejo do lucro levantou o navio, e uma hábil sabedoria dirigiu uma construção. Mas sois vós, Pai, que governais pela vossa prudência, porque se abristes caminho mesmo no mar, uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo. Todavia quereis que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso é que os homens confiam sua própria vida a um pouco de madeira e atravessam seguramente as ondas no navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos quisestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração, porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele é o que o fez, este porque o formou. Aquele, porque sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos, tá? Então, ainda continua, mas daí tem subtítulos e esses subtítulos eu leio em outro momento. Então, eu li Sabedoria 14, do versículo 1 ao 11, tá bom? E hoje nós vamos começar a ler a palavra que muitos temem, que, nossa, minha Bíblia eu tenho que ver, tadinho. E ela ainda molhou, vou pôr lá no sol para secar. Oh, meu Deus. Apocalipse. Apocalipse de São João. Um homem que tinha Deus no coração. Vamos ao prólogo e saudação, tá bom? Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo,
tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, os que observaram as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vossa graça e paz de parte daquele que é, que será, que era e que vem da parte dos 7 Espíritos, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. A ele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que os traspassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Gente, aqui, opa, tá certinho, tá. Aqui eu paro e falo sempre, Padre Marcelo tem razão. Ele fala que tem na Bíblia a palavra eu sou, mas não eu, Deus é, né? Então, às vezes a gente quer potência, quer carros, quer isso, mas o que a gente leva dessa vida? Nada. Então, espero que tenham gostado e que Deus os abençoe. E com essas leituras, né? Eu li Apocalipse, versículos, capítulo 1, versículo 1 ao 8. E que Deus os abençoe, né? Imensamente. Que possamos ter paz, bem, saúde. Oremos uns pelos outros. E lembremos, as pessoas estão ficando idosas, né? Muitos idosos estão sofrendo, estão sozinhos, não têm família. Busquem respeitar a juventude, principalmente. Eu quero atingir você, jovem. Busque respeitar, não importa a sua religião, não. Busque respeitar pai, mãe, né? Essa coisa assim, eu sou um homem trans. Não, você é uma mulher biológica, por isso que você engravida. Desculpa entrar nesse tema, mas é essencial que você, jovem, saiba que você é uma mulher biológica. Nenhum homem engravida, só mulher biológica XX. Tenha firmeza disso. Isso é ciência, vocês são com pró-ciência. Por quê? Tirar o lógico, né? Elas engravidam, elas amamentam, elas têm, né? Se for uma cesárea, são 7 camadas de pele que são cortadas. Se for parto normal, alguns ossos são quebrados. A mulher aguenta muito, tá? E Deus fez a mulher como auxiliar do homem em todos os momentos, mesmo as mais sábias, mesmo as mais inteligentes, as CEU, né? Todas nós somos proativas em auxiliar aquele em que Deus criou primeiro. Fiquem bem, paz, bem. E feliz julho, feliz segundo semestre. Oremos pelas nações, oremos pela nossa nação e oremos uns pelos outros. Amém? Tchau.